Oi, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas necessidades que as crianças têm na primeira infância. Quando a gente fala sobre as necessidades das crianças, geralmente fica mais fácil a gente associar com necessidades fisiológicas, necessidades da criança em relação à sua própria sobrevivência. Comer, dormir, tomar banho, né? As questões higiênicas, mas não é só disso que uma criança precisa, não são só essas as necessidades das crianças, e é sobre isso que eu quero me aprofundar hoje. Os primeiros anos de vida dos nossos filhos são os mais importantes para servir de base em relação às atitudes que eles vão ter na vida adulta, lá no futuro. Então, a forma como a gente lida com as necessidades das nossas crianças vão ditar muito a forma como eles vão se relacionar com outras pessoas, com eles mesmos e com o mundo. E como eu disse, essas necessidades, elas não são somente essas necessidades em questões fisiológicas ou em questões relacionadas à sobrevivência. São também as necessidades afetivas. As crianças têm muitas necessidades afetivas. As necessidades afetivas são carinho, amor, o tempo de qualidade, né? Que é aquele tempo que você está realmente com a criança, fazendo alguma coisa com a criança, olhando para sua criança, no toque com a sua criança, você está vivendo aquela situação com a sua criança. Quando a gente fala de necessidades afetivas, elas geralmente, ou se não em todas as vezes, está relacionada a tempo. Para a gente suprir uma necessidade afetiva no outro, a gente precisa dispor de tempo. O tempo em que eu vou parar tudo o que eu estou fazendo para olhar para você, para cuidar de você, para entender a sua dor, para te dar o acolhimento. E isso é muito importante na fase das crianças, na fase da infância e na fase adulta também. Todos nós gostamos de sermos ouvidos, a gente gosta de conversar, a gente gosta de saber que o outro está aberto para ouvir a gente, para conversar com a gente, para acolher a gente, a atenção, né? Quando a gente sente que o outro está dando atenção pra gente, não de uma forma carente, mas de uma forma que é um significado de você é importante para mim, eu quero ouvir o que você tem a me dizer. Nós, adultos, adoramos quando isso acontece, e nós, adultos, ficamos super chateados quando a gente percebe que de alguma forma o outro não está dedicando tempo a nós, ou o outro não está nem aí para aquilo que a gente quer falar, para aquilo que a gente sente. Então, o processo com as crianças funciona do mesmo jeito, além de ser um agravante a mais, o fato deles estarem na primeira infância e isso ser uma grande necessidade mesmo para eles, né? As crianças precisam disso, eles precisam se sentir olhados, vistos, amados, eles precisam desse tempo disponível, né, por nós a eles. E aí, muitas coisas vão acontecendo ao longo do nosso dia, né? Muitas vezes a gente pode ter notícias ruins, pode ter tido um dia ruim, pode estar com as emoções ali de alguma forma alteradas, né? E isso vai gerando nos nossos filhos um processo de reflexo. E esse reflexo pode interferir diretamente na forma como as nossas crianças vão se comportar. Muitas vezes os nossos filhos têm aquelas atitudes que muitos gostam de falar, tá fazendo isso só para chamar atenção. Ou então até aquela forma inocente, né, de que às vezes seu filho fica, mãe, 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 na hora que você olha ele só dá um pulinho assim, nada significativo, mas abre aquele sorrisão que é para você falar, muito bem, filho, que pulinho maravilhoso que você deu, né? Então assim, é tudo para realmente fazer com que o nosso olhar, a nossa atenção se volte a eles. Então, isso pode se refletir de uma forma inocente, como esse exemplo, como pode se refletir de uma forma muito negativa,
que eles começam a se comportar mal, porque dessa forma você é obrigada a parar tudo que você está fazendo e olhar para eles, mesmo que seja para dar uma bronca, mesmo que seja para colocar de castigo, mesmo que seja para fazer qualquer outra coisa, dar uma chinelada. Espero que você não faça isso aí na sua casa, mas mesmo assim eles vão criar uma associação de que se eu faço isso, a minha mãe para, o meu pai para e eles vão falar comigo por bem ou por mal. E essa é uma associação horrível, né? Isso são os famosos vícios emocionais que a gente vai criar lá na frente na nossa vida adulta, que é quando a gente se acostuma com um comportamento de não ser olhado, não ser visto, não ser priorizado de alguma forma, né? Então a gente se acostuma com isso, então a gente vai buscar relacionamentos onde as pessoas vão dar isso pra gente, ou melhor, não vão dar, né? Porque não vão dar muita coisa. E você tá acostumado, porque esse é o padrão que você colocou como normal aí desde a sua primeira infância. E o sentimento de frustração, de carência, ele cresce com você. Então ele te segue até a sua vida adulta e mesmo que você tenha se acostumado, você passa a exigir mais do outro. E é assim que começam os fuzuês na vida conjugal, na vida profissional, enfim, qualquer relação que você venha a ter aí, tá? Então por isso que é muito importante a gente entender, a gente trabalhar as necessidades afetivas. Não adianta focar somente no comportamento. A gente precisa entender o que está gerando essa emoção no seu filho, tá? A gente precisa entender a causa disso, a raiz disso, para olhar lá, para ressignificar isso e mostrar para o seu filho que talvez ele esteja entendendo a situação de uma forma inadequada. Ou então, realmente, corrigir alguma postura nossa que possa estar ali tendo uma falha e que pode mudar significativamente o comportamento dos seus filhos. Olhar só para o comportamento vai fazer com que essa situação se repita na sua vida. Porque quando a gente olha só para o comportamento, a gente vai buscar alguma estratégia que acabe com aquilo. A gente vai brigar, a gente vai dar uma chinelada, a gente vai colocar de castigo, a gente vai gritar, a gente vai fazer alguma coisa realmente só para cessar aquele comportamento. E aí, é o que a gente já trabalhou, a gente já falou sobre isso, as chances desse comportamento se repetir é de quase 100%, porque houve um processo de cessar, mas não um processo de processar. Não houve um entendimento acerca daquela ação, daquela atitude. Então a criança fatalmente vai repetir aquela ação. Então a gente precisa acessar a emoção da criança. A gente precisa parar e falar, filho, o que você está sentindo nesse momento? Ou então, se for uma criança que ela não consegue fazer esse processo de identificação dessa emoção, desse sentimento, nós, adultos, cuidadores, paramos, analisamos a situação e aí a gente pode orientar os nossos filhos. Filho, olha só, você está com raiva nesse momento. Você tá com raiva porque a mamãe estava trabalhando, você tá querendo atenção nesse momento e você se sentiu deixado de lado, você se sentiu excluído, mas essa não foi a minha intenção. Se for uma criança um pouquinho maior, a gente consegue trabalhar maravilhosamente bem dentro desse caso, né? Que a gente pode até se aprofundar na explicação. Então, você é extremamente importante para mim, você é extremamente amado por mim, você é tudo na minha vida. Porém, o trabalho da mamãe também é importante. A mamãe também precisa ter esse momento, a mamãe também precisa dedicar a atenção a isso. Não significa que você não vai ter a minha atenção, não significa que você vai deixar de ter o tempo de qualidade com a mamãe, mas em alguns momentos você vai ter que esperar um pouquinho mais, porque a mamãe vai precisar fazer alguma coisa que exija ali um prazo. Então agora nós podemos conversar sobre isso, agora nós podemos entender a sua emoção e a gente pode finalizar o nosso dia, finalizar essa questão fazendo alguma coisa juntos e aprendendo com essa situação. Então é maravilhoso quando a gente consegue acessar
a emoção dos nossos filhos, isso é muito rico, né? A gente consegue construir muitas coisas a partir daí e, consequentemente, fazer com que a criança já vá se preparando para um processo de compreensão de como funciona a vida. Porque não é porque você é mãe, não é porque você é pai que o mundo tem que parar para a criança ser atendida a qualquer momento, porque senão isso vai gerar um trauma. Não é isso que a gente está falando. A gente olha sim, com atenção, com carinho, mas é preciso colocar a criança no mundo real. Mas, como eu sempre digo, com muito respeito, com muito cuidado, com muita explicação, né? Não é simplesmente falando assim, a vida é assim, funciona assim. Já vi muita gente fazer isso, viu? A vida é assim, o mundo lá fora é cruel, então você se acostuma desde já dentro de casa, porque é assim que funciona. Não, a gente também não precisa fazer isso com os nossos filhos, né? A gente explica sim como funciona o mundo do lado de fora, a gente explica sim, viu? A vida é assim, o mundo lá fora é cruel, então você se acostuma desde já dentro de casa, porque é assim que funciona. Não, a gente também não precisa fazer isso com os nossos filhos, né? A gente explica sim como funciona o mundo do lado de fora, a gente explica sim que o mundo real é assim, né? Não é tão cheio de dedos, não é tão cheio de acolhimentos em muitos momentos da nossa vida, mas que a gente pode melhorar e facilitar todos os processos que o mundo real é assim, né? Não é tão cheio de dedos, não é tão cheio de acolhimentos em muitos momentos da nossa vida, mas que a gente pode melhorar e facilitar todos os processos que a gente for passando ao longo da nossa vida. Até porque quando os nossos filhos, eles não têm as necessidades afetivas atendidas, pode acontecer duas coisas. Ou as crianças vão demonstrar que elas não estão sendo atendidas de uma forma agressiva, ou essas crianças podem ficar reprimidas. São aquelas crianças que ficam quietinhas, guardadinhas lá no mundinho delas, não falam, né? Fica sempre, muitas vezes são confundidas como crianças tímidas demais, mas são crianças que pode ser que em algum momento não teve espaço, né, para fala, não teve espaço para compreensão dos próprios sentimentos, né, não teve uma orientação muito adequada, então ela se reprimiu. Então, a dica aqui do vídeo de hoje, né, o que eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma compreensão acerca do comportamento da sua criança, é que a gente precisa entender que faz parte do desenvolvimento da criança exigir a nossa atenção, exigir o nosso tempo, exigir o nosso contato, o nosso carinho, o nosso olhar, a brincadeira, né? Isso é normal, isso é esperado e isso é muito importante na primeira infância para que esses adultos se sintam fortalecidos emocionalmente, né? Melhor dizendo, para que essas crianças tenham esse fortalecimento emocional para assim, chegando na vida adulta, se tornarem adultos mais equilibrados e resolvidos com as suas próprias emoções. Então eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Espero que essas informações agreguem muito valor no seu processo de educar e de criar seus filhos e que isso seja fundamental para que a sua família esteja cada vez mais unida, estruturada e com uma saúde mental maravilhosa, plena, uma saúde emocional extremamente saudável. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.